Você já imaginou que a vida de um trabalhador poderia depender do canto de um pequeno pássaro? Parece improvável, até mesmo ingênuo, mas durante mais de um século, em minas de carvão espalhadas pelo mundo, o destino de centenas de homens esteve literalmente nas asas de frágeis canários. Não era superstição nem folclore, era ciência aplicada de maneira simples, mas com consequências vitais. O que havia de tão especial nesses pássaros para transformá-los em guardiões da vida humana nas profundezas da Terra? Para entender, precisamos voltar ao coração da Revolução Industrial. No século XIX, minas de carvão se espalhavam pela Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e outras regiões em expansão. O carvão era a energia que movia locomotivas, alimentava fornos e iluminava cidades inteiras. Mas havia um preço sombrio escondido sob o solo: gases letais. O monóxido de carbono e o metano, incolores e sem cheiro, podiam transformar uma mina em um túmulo em questão de minutos. Muitas vezes, os mineiros sequer percebiam o perigo até já ser tarde demais. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de usar pássaros como sensores biológicos. Mas por que justamente os canários? A resposta está na biologia. Esses pequenos animais possuem um metabolismo extremamente acelerado e um sistema respiratório altamente eficiente, muito mais sensível que o humano. Isso significa que eles são capazes de detectar, através do próprio corpo, concentrações mínimas de gases que passariam despercebidas pelos trabalhadores. Enquanto os homens respiravam sem notar nada, os canários já demonstravam sinais claros de intoxicação. No início, os pássaros eram levados em pequenas gaiolas comuns. O mineiro responsável carregava a gaiola no ombro ou a deixava pendurada em um ponto estratégico da galeria. Bastava observar o comportamento do animal. Se o canário começasse a ficar inquieto, perder o equilíbrio ou desmaiar, era o sinal de que o ar estava envenenado. Mas havia um problema. Nem sempre o pássaro sobrevivia. E embora isso significasse que dezenas de mineiros poderiam escapar, também gerava desconforto ético e, com o tempo, críticas crescentes. É aí que entra um detalhe curioso e pouco conhecido que mudaria esse costume. Nas primeiras décadas do século XX, surgiram caixas especiais conhecidas como Rescue Boxes ou caixas de resgate. Essas caixas não eram simples gaiolas, eram projetadas para manter os pássaros vivos, mesmo após a exposição ao gás. O sistema funcionava de forma engenhosa. Quando o canário demonstrava sinais de intoxicação, bastava acionar um pequeno mecanismo que liberava oxigênio puro dentro da caixa. Assim, enquanto os mineiros evacuavam a área perigosa, o animal se recuperava, protegido no seu compartimento de emergência. Essa caixa salvadora não era apenas uma ferramenta técnica, ela representava um ponto de virada cultural. O uso dos pássaros deixava de ser visto como um sacrifício inevitável e passava a carregar uma noção de cuidado, quase de parceria. Os mineiros que já tinham afeto por aqueles pequenos companheiros agora viam que não precisavam perdê-los para salvar suas próprias vidas. O canário deixava de ser apenas um instrumento descartável e ganhava um estatuto de aliado. Mas a prática não foi uniforme em todo o mundo. Em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, as caixas foram amplamente adotadas, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, quando os gases tóxicos usados nos campos de batalha despertaram ainda mais a consciência sobre a letalidade invisível do ar contaminado. Já em outros locais, especialmente em regiões com mineração menos regulamentada, os canários continuaram expostos em gaiolas simples, muitas vezes sem chance de sobrevivência. Imagine agora a cena: dezenas de homens descendo ao fundo da mina, cada passo ecoando em corredores estreitos e úmidos. O ar rarefeito misturado ao pó de carvão entrava nos pulmões e pesava no peito. E ali, em meio à escuridão, um pequeno canto amarelo se destacava. O som do canário era mais do que música. Era um lembrete constante de que havia vida, mas também perigo. O silêncio súbito do pássaro, em contrapartida, podia significar a diferença entre escapar ou morrer. Não é coincidência que a expressão canário na mina de carvão tenha ultrapassado os limites da mineração e se tornado uma metáfora global. Hoje, ela é usada para descrever qualquer sistema de alerta precoce, qualquer indicador que sinalize riscos antes que seja tarde.
Em meio ambiente, economia ou política, a ideia de ter um canário continua viva, mas poucos se lembram da história literal que deu origem à metáfora. A substituição definitiva dos canários só começou na segunda metade do século XX, quando tecnologias mais sofisticadas surgiram. Detectores eletrônicos de gás passaram a medir concentrações de forma precisa e constante, sem necessidade de expor animais. Em 1986, o Reino Unido anunciou oficialmente a aposentadoria dos pássaros. Foi o fim de uma era, mas mesmo nesse momento houve resistência. Muitos mineiros veteranos diziam confiar mais nos sinais de um ser vivo do que em números piscando em um visor digital. Afinal, o canto de um canário tinha salvado suas vidas em mais de uma ocasião. Se olharmos para trás, percebemos que a história dos canários nas minas é também a história da relação entre humanos, animais e tecnologia. Mostra como, diante da urgência da sobrevivência, soluções aparentemente simples podem se tornar vitais. Mostra também como a percepção ética evolui. O que era aceito no século XIX, sacrificar animais em nome do trabalho, já parecia questionável no final do século XX. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Até que ponto estamos dispostos a usar a vida de outros seres para proteger a nossa? Especialistas em segurança do trabalho afirmam que o legado dos canários vai além da mineração. Eles representam a importância de sistemas de alerta precoce em qualquer área da vida humana. O professor John Grattan, da Universidade de Aberystwyth, no país de Gales, resume: os canários ensinaram que esperar pelo primeiro acidente pode ser tarde demais. Precisamos de sinais antes da tragédia. Hoje, quando discutimos mudanças climáticas, pandemias ou crises financeiras, estamos, de certa forma, ainda buscando os nossos canários. Pequenos indicadores que nos mostrem quando o ambiente está prestes a se tornar insustentável. A diferença é que agora temos sensores, algoritmos e satélites. Mas a lógica é a mesma: prevenir em vez de remediar. Curiosamente, alguns países preservaram essas caixas salvadoras em museus, como símbolos de um período em que a vida de muitos homens esteve literalmente nas mãos, ou melhor, nas asas de pequenos pássaros. Ver essas caixas é um lembrete de como a engenhosidade humana pode transformar até um detalhe da natureza em uma ferramenta de sobrevivência. Ao mesmo tempo, também é um lembrete do quanto já dependemos de algo tão frágil para nos manter vivos no subsolo. E talvez a pergunta que ecoa ao final dessa história seja justamente esta: quais são os nossos canários hoje? O que estamos ignorando, mesmo diante de sinais claros, em nome do conforto ou da pressa? A história mostra que aqueles que não escutam os alertas tendem a ser surpreendidos pelas consequências. Os canários das minas não cantam mais, mas seu legado continua ressoando, silencioso, como um alerta. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário com suas opiniões ou dúvidas.